Saudações, eu sou o William Moraes. Eu vim gravar aqui do lado da Nix e ela falou: não vou ficar aparecendo em seus vídeos não, que eu não tenho contrato para isso. E aí desceu, subiu ali para a janela, mas tudo bem, porque eu coloquei tela, eu mesmo, furei, porque eu não ia pagar para isso não. Arrependi? Talvez, mas tá ali. Talvez ela venha para cá depois. O relato que eu vou ler aconteceu em 2021. Eu até achei que eu já tinha lido no canal. Mas provavelmente é porque eu já li o relato depois, escolhendo qual eu gravaria, e devo ter decidido que não era o momento dele. Talvez favorecendo os relatos mais atuais. Porém, acho que cada relato, até de cada época, traz algumas peculiaridades, algumas pistas de como é o funcionamento como um todo do plano extrafísico. Isso focando em um aspecto, cada um focando numa dica de como é no todo. E quando eu digo que o plano físico não é assim ou assim, eu sempre quero dizer que ele é assim e assim. Abrange tudo. E aqui parece, na minha opinião, ter uma pista. Tem informações interessantes. Se por acaso eu já li, me desculpem, mas eu procurei no canal, eu tenho que tirar, sei lá, um dia que seja inteiro, só para abrir vídeo por vídeo meu, listar quais eu já gravei, porque eu fiz uma baguncinha, não marcando no computador os vídeos que eu já gravei. Vacilei. E aí, às vezes, eu fico na dúvida mesmo. De qualquer forma, eu tenho quase absoluta certeza que eu não gravei. Quase. Vamos lá. É do dia 30 de junho de 2021. Curioso, porque eu acho que o último relato que eu li foi do dia 30 de junho de 2024. Mas vamos lá. Eu não sei se tem a ver, mas ontem eu estava muito triste, muito desanimado. Sei que me vi sem lucidez, me deitando num lugar estranho, por já ter anoitecido e eu sentia que precisava dormir. O lugar estranho é, sabe quando você se vê perdido, perdida? Como se eu não encontrasse uma saída ou paradeiro, soubesse meu paradeiro. O único lugar que eu tinha conseguido para deitar era quase uma caixa de papelão, e dentro tinha apenas papelão dobrado, plástico, um pano sujo, aliás. Eu aceitei deitar ali e bufei um riso de derrota, me perguntando como eu fui parar numa situação como aquela. Tipo... E tive uma fagulha de bravura, dizendo, não aceito isso. E saí da caixa, e foi quando a minha lucidez começou a se firmar, mas oscilando, num processo mais lento que o normal, como se eu quisesse me desvencilhar mesmo de um sono, sabe quando você está meio... Mas depois de alguns instantes percebi estar fora do corpo físico em um lugar bem feinho, que era basicamente um restaurante, onde aconteceu muita coisa, que eu não escrevi aqui, mas eu acho que tinha a ver com um show, tinha um papagaio, alguém apresentando com um animal mesmo, um papagaio. Era meio bagunçado, uma coisa assim. Mas eu não escrevi aqui, acho que foi um dia de correria, eu reli por alto aqui e menciono isso. Aconteceu muitas coisas ali, mas depois disso é que a lucidez veio. Quando eu saí do restaurante.
a lucidez ficou plena. Eu estava num lugar que parecia uma favela, bem precária, um lugar todo mal construído, com resto de coisas, pedaços de madeira, plástico, essas coisas que a gente já viu por aí na vida. Andei por esse lugar, mas logo percebi aqueles braços segurando os meus de forma invisível. Notei a presença de alguém ali, e lá fui eu. Segurei os braços para me soltar, e aquilo, né, tentando, puxa daqui, puxa dali, aquela briga, aikido do astral. Segurei os braços para me soltar e disse, pode me soltar, vamos conversar aqui. Eu sei que você está aí e tudo bem, eu só quero conversar. E comecei a falar com a moça, porque tinha a voz de uma mulher jovem, embora os braços que me seguravam pareciam braços masculinos gigantes, na verdade, meio bestiais. Eram bem grandes mesmo, alongados com músculos, provavelmente numa plasticidade de defesa dela ou de reforço de força. E mesmo assim eu consegui me desvencilhar bastante desses braços e reforçar, dizendo, olha, vamos conversar, eu quero ver seu rosto. E eu coloquei a mão para sentir a boca grudada no meu pescoço, na nuca, e aquela sensação que não é nada boa, mas já não me assusta porque, apesar de ruim, já é familiar. A Nix querendo que eu vá pra lá escová-la, porque eu escovo ela de manhã e à noite, mas não vai ser agora. Vem cá, sobe aqui, dá um oi pra galera. Ela disse que não. Não é paga para isso. A ração que você come é a ração mais cara que existe. Ela tem 110% de satisfação, alguma coisa assim. 110%, que tipo de coisa? Enfim, porque ela passou mal, tive que trocar. Eu senti aquela sensação terrível e tudo bem. Então, sem desespero, eu enfiei a mão na boca, senti os dentes e tudo, para desgrudar, e a voz da moça, porque ela falava telepaticamente, falou como se não fosse resolver. Isso é plástico? O que é curioso, porque não é plástico. Talvez tenha a ver com plasticidade, não sei o que ela quis dizer com aquilo. É como se eu não fosse conseguir tirá-la, sabe? Sei que eu puxei a cabeça dela para frente, na ponta de um pescoço que alongou e virando o rosto dela para mim, eu falei, eu quero ver seu rosto. E eu falei com uma certa autoridade, mas delicadeza ao mesmo tempo, porque eu não estava confrontando ela. Eu realmente queria conversar, entender. Ela tinha um rosto moreno. Aqui só detalhando, partes dela ficava invisível ainda, estava invisível ainda. O pescoço dava para ver uma parte alongada e o rosto, mas o resto, pedaços do braço e tal, mas ela não por completo, ainda se manteve um pouco. E ela tinha um rosto moreno, olhos castanhos e o cabelo preto, liso, com os olhos, mas os olhos quase não tinham as partes brancas. Era quase todo coberto, né, pela íris, e eram mais redondinhos, não grandes, redondinhos, assim, um pouquinho, sabe? Tipo, não sei. Meio Tim Burton, né? Não sei. Agora não. E resumindo muito a conversa que a gente teve, porque eu perguntei muita coisa para ela, e estou registrando correndo porque eu tenho que sair para resolver uma questão na rua. Tem bastante informação, mas eu me arrependo disso aqui, hein? Mas enfim, não me dedico só ao canal, né? Acontece. Perguntei quanto tempo ela estava grudada em mim.
E ela falou que há uns 2 anos, mas que para ela parecia um. Mas que talvez fosse menos. Porque o que era o tempo ali, não é? Ela até falou, mas por que? O que é o tempo aqui, não é? E eu falei, é verdade. Eu tive que repetir, inclusive, algumas vezes quanto tempo ela estava grudada em mim até convencê-la a conversar comigo. Depois, falei que queria ela diante de mim, para ela se despregar completamente e ficar na minha frente. E ela tentando se manter agarrada, perna, como se fosse a parte de baixo do tronco dela, né, meio que enroscada ou grudada em mim, sei lá. E ela tentando se manter agarrada. Perguntei se ela via eu fazendo coisas durante o dia, o meu cotidiano. E ela disse que sim. E eu pensei, devemos ser íntimos para pessoas que nem fazemos ideia. É a vida. Também não me importo muito com isso, não. Perguntei se ela ficava grudada em mim direto, e ela disse que não. Algumas vezes por semana ela grudava em mim. E ela perguntou se podíamos fazer sexo, que ia ser bom. E aí eu até considerei a possibilidade, analisando friamente, mas falei que antes de qualquer coisa de resposta, queria ela diante de mim por completo, porque ela não soltava a danada. E mais partes do corpo dela vieram, ela permitiu, veio como se fosse borracha, sabe? Ela permitiu que aparecessem. A princípio, com o corpo mais masculino do pescoço para baixo, o que eu achei estranho, mas depois ela mudou para um corpo feminino delicado que combinava com a cabeça. E eu a convidei a andar pelo lugar enquanto conversávamos. Porque queria um lugar mais aberto. Era muita ruela, beco, estreito, sabe? Meio... Não era escuro, mas sombras. Não era noite no lugar, não. Era uma luz meio penumbra, assim, meio... É luz difusa, como um dia muito nublado. E alcançamos um cenário com barrancos e erosões, que se chama de terra um pouco mais alta, e aí você sobe, tem uns buracos, e aí do outro lado tem terra de novo. E eu dizia coisas como ela não parecer ser uma má pessoa. A gente estava conversando. E eu queria saber a razão de ela não seguir em frente. Mas eu parei de costas para uma construção ao fundo. E neste momento eu virei para ela. A moça arregalou os olhos, nos quais eu li medo, e ela disse: estamos perto do casarão. E simplesmente desapareceu. Eu senti algo tenebroso atrás de mim, avançando, e eu soube que era uma ameaça e eu resolvi acordar de propósito. Mas eu dei aquele saltinho, sabe, de entrar e sair, e já me vi de novo num lugar similar. Acho até que exatamente a mesma região, por causa dos barrancos, mas não exatamente no mesmo lugar, mas região. Voltei pro corpo, não me mexi e fui. Já estava no embalo mesmo. Andei um pouco pelo lugar e vi seres não humanos de vários tipos. Acho até que tinha um humano ou outro, mas a maioria era de criaturas de tudo quanto é tipo de cabeça de animais. Cabeças de animais e cabeças meio monstruosas, de seres que não existem aqui. Senti uma certa ameaça ali e falei: não vou fugir não. E como a moça tinha sumido, eu resolvi analisar o lugar, o cenário, além das pessoas. E eu vi que tinha uma água passando
como se fosse um rio descendo atrás de um barranco entre uma desses sulcos, erosão, sei lá. Tinha umas moitas, era um cenário bem de natureza, assim, chão de terra para todo lado. E tinha montanhas, e eu vi montanhas à distância. De um lado tinha as favelas, de onde eu tinha vindo, e do outro lado as montanhas, e eram iluminadas, mas elas emitiam luz. Leve, mas tinha uma aura dourada, amarela, laranja, uma coisa assim, como se lá fosse quente. Só de olhar passava uma sensação de conforto. Eu achei curioso esse tipo de montanha iluminando ao longe. Não sei se era um lugar de, poxa, você quer amparo, ajuda, auxílio? Vai para lá, para os espíritos, né, que moram naquela região. Mas a maioria se adapta e não quer seguir normas de conduta mais elevadas. O tempo que eu gastei avaliando o lugar, muitos seres me cercaram. Como eu sabia que tinha água corrente atrás de mim, porque eu tinha virado, eu falei, ok, então eu vou lavar todo mundo aqui. Concentrei minha força de vontade, trazendo água, fiz circular e circular ao meu redor. E me protegi, praticamente fazendo eles desaparecerem nesse turbilhão de água. E alguns gritaram, alguns até bastante revoltados comigo. E eu pensei, mas eu estava me protegendo e talvez limpando eles de energias densas. Mas às vezes eles não queriam essa limpeza, não. Depois disso, minha lucidez caiu consideravelmente, porque eu andei pelo lugar, depois de repeli-los, mandá-los para longe, porque foi o que aconteceu, eles fugiram. Eu andei pelo lugar, eu achei um cachorro de pelo pretinho e umas crianças descalças e com roupas, quase não roupa, né? Shortinho, só uma camisetinha, fuleira. E a minha lucidez baixou porque eu resolvi brincar com essas crianças. Me tocaram, sabe? Aquele de, poxa, era a vida delas ali, elas estão vivendo ali. Crianças de aproximadamente 10, 11, 12 anos. E eu resolvi brincar com as crianças porque eu sou desses. É uma forma de criar conexão com eles, né? E meio que, sei lá, tirá-los de um contexto que às vezes não é o mais agradável. Aí brincamos de aventura, de lutas com espadas, correndo pelo lugar, subindo, escalando. E dentro dessa brincadeira de combate, que durou bastante, é aquilo, né, de se deixar ser envolvido, comprar essa ideia, relaxar, que eu perdi a lucidez. Não é que eu perdi a lucidez, só parei de tentar focar demais em tudo. Brinquei. E eu acordei em algum momento. E quais são as minhas considerações? É muito curioso isso de perceber que tem visitas recorrentes. Não que devemos acreditar em tudo que um espírito diz. Tem que haver discernimento e o que eu estou dizendo foi o que ela disse e a minha leitura é de que havia honestidade. Pode ser que ela estivesse mentindo, mas se eu tivesse de apostar, apostaria que não. A pessoas, né? Não só a mim, mas também não estou dizendo que é a todas as pessoas. Acho que tem que haver, sim, um tipo de afinidade, um tipo de conexão, além da energia transbordando. Não sei, talvez eu conheça essa moça de algum outro lugar e ela se sintoniza de, poxa, será que o Will tá vago? Vou lá. Aí ela fica ali, na primeira de fora, talvez tenha gente.
mas eu acho que eles não podem, eles não conseguem permanecer muito tempo aqui ou grudados em nós e acabam sendo puxados de volta para o lugar com o qual eles estão conectados psiquicamente. Lugares ruins, o que é uma notícia ruim, na verdade. Quero dizer, algumas pessoas vão achar que é bom que eles não possam ficar o tempo todo, mas é aquilo. Sempre, se você tem esse tipo de... Eu não sei se é mediunidade ou se acontece com todo mundo, mas se acontece, vai acontecer. O lado bom é que é um tipo de amparo, ajuda, apoio que se abrange a mais pessoas. Cada hora estamos ajudando alguém que temporariamente não consegue seguir em frente por algum motivo. Procurando no meu canal relato como esse, apareceu um que eu achei que poderia ter sido, mas não era. E lá eu estava falando sobre um ser que eu senti de conexão com ele, né, de poder ler, que ele tinha tirado a própria vida e não estava conseguindo encarar isso ainda. Então, sim, é um tipo de amparo. É um tipo de processo de adaptação do outro. E esse é o tipo de umbral que eu vou, tá? Esses lugares mais precários, bagunçados, confusos. Eu tenho um bocado de relato em lugares similares. Mas aqueles vales, esses lugares que eu falei, né, que eles acabam tendo que voltar, de onde eles não conseguem se desvencilhar completamente por enquanto, eu acho que eu nunca fui. O lugar mais terrível que eu já fui, assim, eu acho que tinha construções, então não era como aqueles pântanos de lodo, puro lodo e árvores secas e retorcidas. É esse o relato que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que seja de ajuda nesse mapeamento que estão fazendo, né? Porque, querendo ou não, estamos desenhando um mapa, não um mapa mundi, mas um mapa multidimensional nas nossas cabeças de como é e como funciona. E a minha intenção aqui é sempre tranquilizá-los a respeito disso que pode ser chamado de assédio, quando na verdade também pode ser chamado de amparo. Acho. E conversei já com vários, tá? Cada um tem uns argumentos. Tem outros, eu vou pesquisar e trazer. Eu só tenho que fazer essa organização do meu canal para ver quais eu não falei ainda, mas tem ainda dezenas e dezenas e dezenas de relatos que eu vou trazer, tentando intercalar ou trazendo um bom bocado de relatos mais antigos e um mais recente que eu achar realmente relevante, porque alguns são meio parecidos, assim, e não trazem uma informação tão nova. Deixem suas perguntas, comentários. Muito obrigado por sua atenção. A Nix realmente hoje não quis aparecer, não quer virar uma estrela da internet. Então, termino por aqui. Hasta! Essa patinha aí é o quê? Já pedindo? O que você quer? Fala pro pessoal. O que você quer? Escovinha? Essa? Essa aqui? Essa mesma, minha gente. Essa escovinha que eu quero. Passa aí nas costas. Passa no bumbum, passa no bumbum. Bumbum que é bom. Você gosta, né? Dizem que faz eles lembrarem de quando as mães lambiam.
E esse aqui é de outro dia que eu parei. E ela geralmente faz isso, ó. Já paguei o tributo.